13 de julho, eu acho que foi 13 de julho, eu ministrei aqui um culto só que tivemos pela manhã e falei de tribulação e de ira. Quem estava? Ok. Falei que nesse mundo tereis tribulação, diz a palavra do Senhor. E falei que nós não estávamos destinados à ira. Deus não nos destinou para a ira. É isso que a palavra de Deus diz. E na minha meditação que eu quero fazer antes de pregar, eu quero te perguntar: você prefere, nesse tempo de conquista que vamos viver nesse mês, você prefere conquistar a casa própria ou você prefere conquistar a mansão celestial? Amém. Aleluia. Jesus, como hoje com muita inspiração do Senhor pregou o pastor Robério, Jesus fez a maior obra de conquista de todas. Ele conquistou todas as coisas. Ele deu por encerrado. E na cruz venceu o diabo, venceu o pecado, venceu a morte. Amém? Maior conquista de todas. Tremendo. E Ele disponibiliza isso para nós. Na verdade, a palavra de Deus declara que Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Você crê nisso? Quem crê que Jesus veio e tirou o pecado do mundo? Então podemos pecar à vontade? Pois é, ninguém mais vai para o inferno por causa de pecado. Não. Jesus tirou o pecado do mundo. Você vai para o inferno porque você não crê que Jesus tirou o pecado do mundo. Você vai para o inferno porque você não recebe a obra que Ele fez. Você vai porque você não o recebe. Você não acredita nisso. Mas quando você acredita, essa obra te alcança. E Ele que tirou o pecado do mundo, tirou o teu também. Amém? Você não vai para o inferno por causa de pecado. Você vai para o inferno por causa da tua incredulidade. Diga assim para mim: pastor, ninguém aqui vai para o inferno coisa nenhuma. Diga. Está falando que você vai para o inferno? Não vou não. Amém? Diga assim: pastor, está amarrado. Isso. Mas aquele que não crê, não recebe essa obra conquistadora de Jesus Cristo, não recebe as conquistas incluídas em toda essa obra, não recebe uma mansão celestial. E na verdade nós precisamos ser achados dignos. Abra lá em Lucas capítulo 21. Lucas 21. Versículo 36. Diz assim, Lucas 21, 36. Vigiai, pois, em todo o tempo orando, para que possais escapar de todas estas coisas que hão de acontecer e estar de pé na presença do Filho do Homem. Essa versão minha não é tão boa. A palavra no original declara, vigiai, né? E orai todo o tempo para ser achado digno. E não para escapar. Para ser achado digno de escapar. De todas as coisas que hão de vir sobre esta terra. E eu encerrei um culto agora no final de semana. Eu não sei qual foi o culto que eu encerrei, que eu disse assim, gente, um médico americano contraiu esse vírus Ebola. E ele estava voltando para sua casa em Missouri, em Mississippi, em Minnesota. E ele saiu da Libéria, indo de volta para Minnesota. E o seu avião fez uma escala na Nigéria. Ele desceu para fazer escala e morreu com o vírus. E não seguiu viagem. Mas agora, por conta dos missionários e dos médicos que estavam tratando os africanos no vírus Ebola,
Os americanos, já está isso no site da CNN, para todo mundo ver, montaram um hospital em Atlanta para receber toda essa turma de americanos para serem tratados do vírus. Eles querem se preparar porque, inevitavelmente, o surto é incontido. Então, melhor que a gente esteja preparado. Acho que o SUS vai se preparar também. Né? Para conter um surto desse vírus que transmite por líquido, transmite por secreção, por saliva, por lágrima, por suor, por contato de qualquer tipo de líquido que a gente tenha no corpo. Ele é transmissível, altamente transmissível. Por que eu estou falando disso? Porque vai acontecer, e nós estamos vendo nos noticiários, guerras, rumores de guerras, catástrofes. Quando começa a guerra em Israel, a gente levanta as antenas, porque guerra em Israel aponta para Armagedon, não o do Bruce Willis. Armagedon vai acontecer. Olhamos a situação mundial com peste, né? Falei do cavalo amarelo, o nome dele no original é Chloros. Chloros é um cavalo traduzido para o inglês por pale horse, que é cavalo pálido. Para nós é verde amarelado, ou cavalo amarelo, que fala da peste. E a peste está aí às portas. Fome e guerra. Não tem prazo para acabar aquela guerra. Vulcão explode todo dia, vários terremotos. Se multiplicam os que são de grande potência todo o tempo. Temos visto aí essas notícias de terror acontecendo, apontando para a urgência do fim. Mas nós estamos em mês de conquista e nós temos uma parte que cabe a nós para sermos achados dignos de escapar de todas essas coisas. E na última vez eu comecei falando de nós, pela palavra de Deus, declara: nesse mundo tereis tribulação, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E declarei que Deus não Deus não nos tem para ira. Nós não estamos à mercê, ou Deus não nos projetou, não planejou para nós passarmos por ira derramada de Deus. Naquela altura eu falei sobre a configuração celestial que aponta para Apocalipse 12, onde a Virgem, a constelação da Virgem, tinha uma coroa com 12 diademas, e ela estava vestida do sol, e ela tinha a lua aos seus pés, e ela estava grávida para dar à luz, e um dragão vermelho queria abocanhar, tragar o seu filho. E a constelação da Virgem, com uma coroa de 12 diademas, que é a constelação do leão, com a lua aos seus pés e vestida do sol, com um dragão à altura do seu ventre, para que quando ela desse à luz, lhe dragasse o filho. Essa configuração, pelos sites de astronomia, não de astrologia, de astronomia, ela vai acontecer dia 23 de setembro de 2017. Mostrei para todo mundo. 23 de setembro de 2017 é a Virgem para dar à luz, vestida do sol, coroa de 12 estrelas, com a lua aos seus pés. Isso só acontece nesse dia, 23 de setembro de 2017. Amém? Pergunta para o seu vizinho: você já casou? Tem planos de casar? Senhor Jesus, não volta porque eu estou precisando casar antes. É bom você apressar a tua carruagem aí. Ali é Apocalipse 12, 2017, está falando de uma configuração que está descrita em Apocalipse 12. O derramar da ira do Senhor só começa em Apocalipse 16.
as taças da ira do Senhor vão ser derramadas, né? Os anjos com as taças, e a taça da ira, ali começa a ira. Então eu falei que antes, quando aprendemos, chamávamos esse período final de tribulação, que duraria 7 anos, e que a segunda metade era chamada grande tribulação. Foi esse o apelido que deram. Não é a Bíblia que chama, mas foi isso que foi batizado. Mas, na verdade, Apocalipse 16 em diante, que começa aí essa segunda metade, fala do derramar da ira. Então, em vez de chamarmos de um período grande de tribulação e a segunda metade de grande tribulação, nós temos um período de tribulação e um período de ira. Derramar da ira do Senhor. E eu falei para vocês que, de maneira geral, a palavra de Deus declara, no mundo teremos tribulação. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E então você fica olhando para esse primeiro período, até Apocalipse 12, e se você ler os 4 cavaleiros do Apocalipse, inclusive o cavalo amarelo, a peste, e a morte que o segue, e a fome, e enfim, toda aquela tribulação antes do capítulo 12, você percebe que nós já começamos a ver essas coisas. Aqui no Brasil nós estamos meio alheios a terremoto, vulcão, catástrofes e peste. Nós estamos um pouco alheios a isso. Aqui a gente morre por assassinato, né? Campeões mundiais de... morreu. Campeões mundiais. E esse homicídio todo faz parte também desse final de tempo. E eu disse que, então, nós precisamos, de uma certa forma, enxergar que podemos passar por uma tribulação, mas nós não fomos destinados à ira. Deus vai nos tirar. A sua igreja não foi destinada para receber o derramar da ira de Deus sobre esta terra. E aí já vai um alento para nós. Bom, pelo menos ira, eu estou livre. Eu que sou aqui corpo de Cristo, igreja do Senhor, não vou passar por um derramar tão grande de ira de Deus. Mas eu quero hoje te desafiar, você como conquistador, conquistar uma mansão celestial e conquistar uma mesa no céu, em nome de Jesus. E naquele último dia eu falei que eu ia pregar sobre um povo, dentro de um outro povo este primeiro, dentro de um maior, que escapa da ira e escapa da tribulação também. Alguém tem interesse? Quantos já reformaram a casa morando nela? Levanta a mão. Que tal foi? Poeira, né? No mínimo, a tua garganta estourou, você teve que tomar antibiótico só porque pintaram as portas com tinta óleo e você ficou lá naquele cheiro e naquele pó e naquela situação toda. Você está morando dentro da reforma. O Senhor Jesus, Ele vai reformar essa terra. Alô? Tudo isso que está escrito aí, né? Uma montanha de fogo caiu sobre a terra, 1/3 da humanidade morreu, etc. Cometa, né? E, enfim, as águas se tornaram em sangue, e morreu 1/3 dos peixes, e morreu de tudo. Tudo que nós lemos de catástrofe do fim dos tempos, e inclusive toda a guerra nuclear, né? A palavra declara que os olhos dos homens vão derreter nas órbitas. É vento de bomba atômica. Tudo isso faz parte de um plano de reformar a terra. Eles vão trocar o piso, o azulejo, a pintura, o telhado, vão trocar tudo aqui. Vai trocar tudo. Vão morar num lugar novinho.
É legal quando acaba a reforma e a gente volta para casa e encontra ela absolutamente reformada, amém? Pintado, cheiroso, gostoso, né? Com um carro novo na garagem, com um banco de couro, que você entra dentro do carro e você tem aquele... Pelo menos os homens, amém, varões? Você entra no carro e tem aquela sensação assim de... Você parece que perdeu uns 10 anos de vida, assim, entra num carro novo com cheiro de couro, oh Jesus... Eu te convido a você tirar o teu nariz do carro com cheiro de couro novo aqui da terra e colocar o teu nariz em carros de fogo, carruagens de fogo e em viagens muito além do que você um dia pôde pensar de fazer de carro, muito além. Eu não quero declarar para vocês que para que vocês entendam que eu fico me achando grande coisa, eu não me acho grande coisa. Mas eu sei que eu nasci para ser comandante de nave estelar. Viu? E hoje em dia, como não existe nave interestelar, a coisa mais próxima de comandante de nave interestelar que existe é apóstolo. Apóstolo tem que levar essa igreja, a igreja que Deus lhes deu, conquistar acesso às estrelas. Para isso nós somos chamados e para isso fomos colocados e dados à igreja de presente para que ela seja conquistadora. Então hoje meu desafio é para que você conquiste uma mansão no céu e uma mesa muito especial e não a casa própria e o carro próprio e os olhos postos nisto que é ferrugem, que é traça, que é bolor. Eu não sei se você sabe disso, mas os de nós que moram melhor chafurdam. Só vai ter conta disso quando você chegar no céu, quando você voltar para cá e perceber que você vai reinar com Cristo numa casa reformada, é que você vai falar, como é que eu podia morar naquele chiqueiro? Lá você vai lembrar dessas minhas palavras. Abra aí a tua Bíblia em João capítulo 10. E a palavra de Deus declara assim. João capítulo 10. Estão comigo? De vez em quando você dá notícia que você está vivo aí, está me ouvindo, amém? Aleluia. Glória. João capítulo 10 declara, em verdade vos digo, quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Mas o que entra pela porta é o pastor das ovelhas. E a este o porteiro abre. E as ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama pelo nome as suas ovelhas, e as conduz para fora. Depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Amém? O pastor vai adiante das ovelhas, como ouvimos nesse final de semana. O nosso método ocidental de pastoreio de ovelhas é tocar boi, ficar cuidando deles e falar, vem para cá, e ficar tentando correr atrás de todo mundo e querendo resolver o problema de todo mundo e querendo tirar eles de um caminho diferente e das distrações e trazer para o grupo e fazer uma manada. Esse sistema ocidental de pastoreio é falido. Não damos conta de tanto problema. Mas o pastoreio, segundo o bom pastor, que lemos, o método oriental é, o pastor vai à frente das ovelhas, e elas o seguem, porque conhecem a sua voz, reconhecem a voz do pastor e vão atrás dele, porque atrás do pastor há segurança, e longe do pastor a gente tem perigos. Está aqui o Senhor Jesus declarando, então, que Ele conduz para fora todas que lhe pertencem, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Amém? Você segue a voz de Cristo e vai atrás dele?
E lá, agora pulando um salto aí para o versículo 16, ele diz aí, depois dele falar considerações sobre o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, ainda ele diz assim no versículo 16, tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, a essas também me importa conduzir, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Então ele declara que existe um aprisco, ele tira as ovelhas daquele rebanho, daquele aprisco, põe elas para fora, tira elas do aprisco e leva para fora, as ovelhas ouvem a voz dele e o seguem. Amém? E aí depois ele declara, eu ainda tenho umas outras ovelhas, lá no versículo 16, olha só, tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, a essas também me importa conduzir, e elas ouvirão no futuro a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Essas primeiras ovelhas, que em nome de Jesus eu profetizo que é nós, somos nozes, aleluia. Essas primeiras ouvem a voz e o seguem. Ele diz, tem outras ovelhas que eu tenho que apacentar, e elas ouvirão a minha voz. É importante que eu vá atrás delas também. De outro aprisco. Eu estou falando com você de um povo no meio de um povo. Agora, nós estamos em João, volta para o livro de Lucas, capítulo 12. Para mim, um dos versículos mais esclarecedores que eu posso ler na palavra de Deus. Lucas 12, 35, 36. Lucas 12, 35, 36. Declara assim a palavra do Senhor. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede semelhantes a homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede semelhantes a homens que esperam o seu Senhor. Ele vai bater e você tem que abrir rapidamente. Quem se enquadra nisso? Levanta a mão aí. Problema, 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 problema. Isso é pegadinha, 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 te peguei, pegadinha. Lá, ovelhas ouviam a voz do Senhor e o seguiam para fora, para lá. Jesus os tirava do aprisco e da tribulação. E ele diz, eu tenho um outro rebanho, que eu também tenho que ir buscar, apacentar. E eles ouvirão a minha voz e me seguirão. Significa que não ouviam antes, mas eles ouvirão. E aqui tem um grupo, em Lucas 12, 35 e 36, que Jesus vem buscar, bate à porta, para que eles estejam cingidos os lombos, quer dizer o quê? Levanta todo aquele monte de vestido que eles usavam, e põe dentro da cinta, para você ter as pernas livres, para você poder ir embora com Cristo. Cingir os lombos e acender a candeia significa ficar pronto para dar no pé. Então agora, estejam cingidos os vossos lombos, quer dizer, põe toda aquela roupa dentro da cinta aqui, nos lombos aqui. Pernas livres, lâmpada na mão acesa para você não tropeçar no terreno pedregoso. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede semelhantes a homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas. Aí a pegadinha. Aí já foi às bodas, ele já casou, nas bodas do Cordeiro, e ele veio buscar quem não foi para as bodas. Então primeiro ele vem buscar a sua noiva, e ele leva para as bodas. A noiva ouve a voz e sai atrás dele, e vai com ele.
E ele declara: eu tenho outras ovelhas, e convém que elas venham também fazer parte, vai ser um só pastor e um só rebanho. E aí ele volta aqui em Lucas 12, 36 e diz: bom, vamos ver se agora vocês estão espertos, porque a primeira vez vocês perderam o bonde, mas eu estou aqui voltando, dessa vez você fica pronto para ir. É um grupo que não ouvia a voz do Senhor, e ele declara: mas ouvirão. Tem certeza, pastor? Será que é isso mesmo? Então agora vamos para Mateus 25. Vamos ter certeza, em nome de Jesus. Mateus 25 declara assim: ó só. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens. A palavra aqui, que foi traduzida virgem, é uma noiva esperando o marido. Naquela altura eles conseguiam traduzir para virgem, amém? Lá atrás, naquela época. Se fosse hoje, a gente teria que declarar: eram 10 mulheres esperando o marido, e não virgem. Mas o reino do céu será semelhante a 10 virgens, ou seja, 10 noivas esperando o marido, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas ou tolas, e 5 prudentes ou sábias. As insensatas, as tolas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite com elas. As prudentes, porém, levavam azeite nas suas vasilhas. Não é dentro da lâmpada, é um refill, viu? Nas vasilhas, amém? Um tanto assim, um vasinho de barro na cinta com azeite extra para recolocar na lâmpada, porque a lâmpada gasta azeite e acaba o azeite, e as tolas não tinham refill e as sábias tinham refill. Diga para o seu vizinho: se você precisar de azeite, fala comigo que eu tenho um monte. Se estiver acabando o teu azeite, você corre atrás de um crente consagrado, daqueles que você diz: esse é crente, né? E rouba o azeite dele, para ver se cola. Não cola. Você tem que ter o seu próprio azeite, porque o azeite emana de dentro de nós. Não tem jeito de pegar o azeite dos outros. As prudentes levavam azeite nas suas vasilhas, junto com as lâmpadas. Aí tardou o noivo. Tardou. Cochilaram todas e dormiram. Volta aí para o teu vizinho e diga assim para ele: dormiram. Tardou o noivo, o corpo de Cristo dorme. Dorme, que não se toca do que está acontecendo. Não sabe de nada do que eu estou pregando aqui. Nada. Dorme. Vê as notícias e diz: puxa, o Hamas, caramba, mas esses caras, hein? E olha que situação. E Israel, como é que eles podem fazer uma coisa dessa? E fica só nesse nível aqui, e acha que Satanás e o plano do Senhor não tem nada a ver com isso, que é o Netanyahu e como é o Hamas lá? Abbas, Mahmoud Abbas, que são a briga deles. Não é. O corpo de Cristo olha as notícias e vê a peste, e vê a fome, e vê a guerra, e vê os vulcões e os terremotos, e assiste tsunami, assiste toda a catástrofe e dorme. Não se toca da urgência da situação que estamos vivendo. Não se toca que a terra já começou a ser reformada. E a noiva
vai casar na casa do pai, para depois voltar para morar numa casa nova. Aqueles que estão querendo conquistar uma casa nova aqui, agora, ela vai ser posta por terra, vai ser aplastrada, vai passar a máquina em cima dela, vai cair os morros, nesse último período de tribulação, e os vales, eles vão ser nivelados. O morro e o vale, eles vão ser nivelados. E casa quem tinha no morro, e casa quem tinha no vale, vai ser tudo, virou terra. Ontem eu vi no jornal que baixou o rio Madeira, e a casa do cara virou um piso de terra. Ele falou, aqui era a minha sala, e ele estava em cima de uma estrada, e não tinha mais nada lá. O rio Madeira levou tudo. Assim vai ser a reforma desse planeta, para nós virmos aqui reinar com o Senhor Jesus Cristo. A noiva, versículo 6, estamos lá em Mateus 25. À meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saí-lhe ao encontro. O noivo que tinha tardado chegou, amém? E diziam uns para os outros, cadê o noivo? Pô, mas cadê a promessa de que Jesus vai voltar? Não estamos vendo nada, cadê o noivo? Mas à meia-noite, um determinado dia, ouviu-se um grito, eis o noivo, saí-lhe ao encontro. A noiva, a sábia, aquela que ouve a voz do seu pastor e o segue, está pronta para receber o noivo. Versículo 7, então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas, as tolas, disseram às prudentes, às sábias, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, pois de certo não dá, não chegaria para nós e para vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois vieram também as outras virgens e disseram, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu, em verdade vos digo, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora. A noiva se prepara, aguarda o noivo com expectativa, não vê a hora de chegar o dia das núpcias, do casamento, está pronta para quando ele voltar. O ama de paixão. Vai com ele pelas portas. Abriram-se as portas, é arrebatamento. Sempre. Abriram-se as portas. E o pastor sai e tira essas ovelhas do aprisco. Ele declara, eu tenho outras ovelhas. São essas tolas que ficaram para trás, que foram no mercado comprar azeite na última hora, para tentar ver se dava um jeitinho brasileiro na situação. Não houve tempo. O noivo chega e leva consigo a sua amada, que entra para as bodas, casa com ela. 7 dias de cerimônia de casamento, 7 anos em que esta terra vai ser reformada. Vamos para o casamento na casa do Pai. E depois nós voltamos para morar aqui, junto com o Senhor, para reinar com Ele. Reinar com Ele? A noiva casa com o Rei dos Reis. Amém? E se você casa com o Rei, você é rainha e vai reinar. E se senta à destra do Rei. Amém? Mas depois de as bodas terem sido consumadas, no último dia das bodas, é o que a palavra chama de a festa das bodas. A cerimônia das bodas, a celebração. Então Jesus vem para buscar os convidados para a ceia das bodas, para a festa das bodas, no 7º dia do casamento. Então ele volta para pegar essas tolas que não tinham unção, não tinham azeite, não eram apaixonadas por Cristo. Estavam lá dentro de um aprisco misturado com os outros que eram noiva apaixonada por Senhor, mas eles estavam lá no meio delas. E aí o Senhor vem buscá-los,
E ele declara: eu tenho essas outras ovelhas, e eu tenho que arrebanhá-las junto. Vamos ter um pastor e um rebanho. Mas a palavra de Deus nos declara que casamos com o Rei dos Reis, reinamos com Ele. Quando Jesus volta e convida essa turma, eles vão ser convidados para a ceia. Não casaram, perderam as bodas. E agora eles têm que estar espertos. E aí a Bíblia diz lá em Lucas 12, vê se dessa vez você não bobeia, e você cinge os lombos e tenha a tua lâmpada preparada. E sede semelhantes a homens que esperam o seu Senhor, que quando ele voltar das bodas e bater-lhe a porta, logo possam abrir para ele. Porque aí então nessa outra porta, ele vai tirar os outros daqui. Então primeiro Jesus tira sua noiva, começa toda essa tribulação. Aí depois vai ter um dia em que ele vai buscar os que perderam esse primeiro trem que sai para o céu com a noiva. E depois disso, a terra vai ser destruída pelo fogo no Armagedon. Minha proposta para você é que você, hoje, se não é apaixonado por Cristo, trate de se apaixonar. Mas como é que eu faço isso? Paixão é uma química, né? Um negócio assim de, I have a crush on you. Sabe disso? A crush on you quer dizer, quando você cruza uma pessoa e olha para ela e, uau! Foi como aconteceu comigo com a minha mulher. Eu já estava cansado de zoar. Aí eu falei, eu preciso arrumar uma noiva e casar. Eu tinha 21 anos. Eu falei, então eu vou num lugar santo. E fui pular carnaval no Ilha Porchá, que era o lugar mais santinho que tinha. O resto era todo mundo pelado. Mas lá não, o pessoal ia pular carnaval vestido. Eu falei, eu vou lá, vou arrumar uma noiva. E fui. E aí passa a Lilian com um pompom aqui atrás, de meia de rendinha, 2 peninhas na cabeça. O teu cabelo não nega mulata. Eu peguei, pá, catei a mão dela. Segurei com tudo, ela queria puxar a mão para fora e eu falei, fica aí. Eu já estava tão bêbado que... Peguei a mão dela, pus na minha mão, virei do outro lado, virei do outro, olhei no olho dela e falei, você vai casar comigo? No primeiro dia, bêbado. Só bêbado. Você vai casar comigo. E eu olhei com os meus olhinhos no fundo dos olhos dela e ela achou aquilo tudo muito louco, né? Deu aquela risadinha para dentro. E 5 anos depois nós estávamos entrando na Nossa Senhora do Brasil para o Padre Chiquinho casar a gente. A crush on you, quer dizer, pá! Então, se você não teve isso com o Senhor Jesus Cristo, é bom você ter hoje. Hoje. Essa porta que se abre outra vez, que se abre agora, para o Senhor Jesus Cristo vir buscar uma noiva, tira a noiva de uma situação de tribulação. A noiva, ela não foi destinada nem para ira e nem para tribulação. Ela foi destinada... Algum de vocês aqui, sendo bom, na hora de casar, você manda a tua mulher para o Vietnã? Nós que somos maus, não mandamos a mulher para o Vietnã na hora de casar. Quanto mais o nosso Pai Celestial, você acha que Ele vai deixar a noiva aqui no Vietnã,
com bomba para tudo quanto é lado, e napalm, e toda a tralha, para ferir a noiva dele, amada, querida, não vai. Ele vai levá-la, vamos casar na casa do pai, porque é assim o casamento hebraico. Você vai lá no puxadinho, na casa do pai, para depois reformar um lugar, preparar o lugar, e quando estiver pronto, o noivo volta com a noiva para onde era a casa da noiva, na cidade da noiva, e não mais na do pai, do noivo. O casamento é na casa do pai, do noivo, e depois ele volta para a cidade da noiva. Enquanto a noiva espera o noivo, ela usa véu. E vai e casa. Consumado o casamento, eles voltam para a casa da noiva, para a cidade da noiva, e a noiva já pode andar sem véu, para que toda a cidade saiba quem era a noiva. Hoje a gente olha para todos nós aqui e ninguém sabe quem é noiva aqui dentro. Eu não sei. Só o noivo sabe do teu coração. E então nós estamos debaixo de um véu, olhamos e não vemos. Aí quando a noiva for para lá, quando ela voltar casada com o noivo, todo mundo vai ficar sabendo, esse era a noiva. Ó. E eu sentava do lado dele, puxa vida. O convite que eu tenho para você é de conquista. Conquistar uma mesa. Porque quando for a festa das bodas do Cordeiro, vai estar cheio de mesa. E vai estar lá a noiva, e vão estar lá os convidados, que Jesus veio buscar, um outro aprisco. Naquele dia eles ouvirão a voz do pastor e o seguirão. Hoje não ouvem, ouvirão e o seguirão. E vão para a festa, e vai estar lá aquele monte de mesa. E lá no meio de todo aquele mundo de mesa tem a mesa reservada aos noivos. Para o noivo e para a noiva. A noiva se assenta lá e reina com o rei. E os outros demais assistirão para sempre na casa do Senhor. Não é nada ruim, é ótimo, é legal, é bom. Vamos estar salvo, vamos estar com Deus, aleluia. Mas eu queria muito que você fosse apaixonado por Cristo, não tivesse que passar por uma reforma na casa, morando nela, com bomba atômica. Não é legal. Trocar o piso, os teus olhos derreterem na órbita, ficar aqui naquele fogo cruzado, morar na faixa de Gaza, ninguém merece. Não é para acontecer isso. A noiva vai ser tirada, vai para o casamento, isso aqui vai ser reformado. É um povo no meio de outro povo. Vamos ser honestos todos nós uns com os outros. Você acha que todo mundo aqui é igual aos olhos do Senhor? Porque a palavra de Deus declara que Deus não faz acepção de pessoas, né? Não é isso? O que isso significa? Ele te ama e te dá a oportunidade, me ama e me dá a oportunidade, e ama a todos nós e nos dá oportunidade. Mas o rei Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus, né? Por amor ao meu servo Davi, eu vou colocar um descendente dele, no trono dele, para reinar para sempre, e o seu reino não terá fim, por amor do meu servo Davi. Aí ele vai buscar exatamente da linhagem de Davi, uma virgem, e da linhagem de José também, vem de Davi, os dois descendência de Davi, para suscitar um rei que vai reinar para sempre, por amor ao meu servo Davi. Aqui tem crente e crente. Tem crentinho e tem crentão. Tem um povo que ouve a voz do Senhor e o segue. E tem um povo que vai ouvir a voz do Senhor e vai segui-lo.
Pergunta para o teu vizinho, como estão os teus ouvidos? Você tem ouvido? Pergunta para ele aí. Você tem seguido a voz do teu Senhor? A noiva, ela tem expectativa desse dia chegar. Os que não são noiva, eles ficam pedindo, pelo amor de Deus, Senhor, não, espera mais um pouquinho, eu ainda tenho que comprar isso, ainda tenho que fazer aquilo, agora que eu ganho, agora que eu consegui, Senhor, agora que eu consegui, não, agora não é hora do Senhor voltar para me levar daqui, agora que eu consegui, pelo amor de Deus, dá um tempo, né? Essa turma não é noiva, que noiva não quer saber de estar longe do noivo, nem de qualquer outra situação, nem de nada do que possa ser, te trazer alegrias passageiras. A noiva quer sair daqui ontem. O noivo tardou e a noiva fica já nervosa, que o noivo está atrasado. Alguém passou por isso? Que o cônjuge atrasou a noiva ou o noivo, você ficou ali, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eu estava tão nervoso que eu assisti o casamento anterior ao meu inteirinho. Cheguei lá, é a pior coisa que você pode fazer, porque o tempo não passa, um casamento inteiro. Eu sou desses com o pé no acelerador, e se fosse por mim, o noivo já estaria aqui, aleluia. Mas Deus tem o seu tempo. Eu estou aguardando o noivo vir buscar a sua noiva desde 1998. Nós estamos em 2014. Para mim, o arrebatamento não foi em 1998, tinha que ser em 99. Aí passou, então foi bom, então é no ano 2000, é redondo o negócio. No ano 2000 não foi, então é 2001. Não, 2002, não, em 2003, não, 2004, não, estamos em 2014. Eu fico contando, Senhor da glória, Maranata, vem Jesus. Olho todo dia para ver se, bum, né? Se fez um bum. Lá atrás, uma figura que Deus colocou na sua palavra para nos indicar essa situação é da Arca de Noé, onde estavam representados línguas, tribos, povos e nações. Ali dentro da arca, toda aquela bicharada representava a multitude de quem seria salvo. A palavra de Deus declara que a arca foi elevada da terra. A elevada é NASA, a palavra hebraica é NASA. A arca foi NASA da terra. Dá nome à agência espacial americana. A arca foi elevada da terra, NASA. O único lugar de salvação era dentro da arca, fora da arca tudo pereceu. O Senhor indica que Ele hoje constrói uma arca, a sua igreja. E, olhando para a arca, 7 dias antes de começar a chover, o Senhor disse para Noé, entra na arca, chama todo mundo para entrar, vai chover. E deixou a arca aberta uma semana, para que quem quisesse entrasse para ser salvo. Não entraram. Aí, depois de 7 dias, o Senhor disse a Noé, entra na arca, tu e tua família, que eu vou fechar a arca. E fechou. Houve um chamado para que entrassem na arca, porque a arca ia ser elevada da terra. Ali na parábola das virgens, a palavra de Deus diz que à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo! Isso porque num casamento judaico, a noiva tem que estar pronta e esperando o noivo na porta. Então, como eles eram espertos, a noiva estava dormindo de bobe. Ela tinha que se aprontar, para ficar bem bonito, tirar os bobes, amém? Pôr o vestido, ficar na porta esperando o noivo. Então ele mandava na frente dele um anúncio. Eis o noivo, preparai as vossas lâmpadas, saí-lhe ao encontro. A noiva, blá, 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 e chegava na porta e dava um tempinho para que o noivo estava para chegar. Por que eu estou te falando tudo isso? Porque eu fico olhando as notícias esperando, bum, daqui a 7 dias,
Aí eu vou ligar para todos vocês e falar, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Vamos ficar 7 dias aqui todo mundo, porque fechou a porta da arca. Deus está chamando. Eu estou ligado nisso. Quando eu escutar, eis o noivo, vai dar tempo de eu ligar para vocês e falar, vamos aí gente, alguém ouviu aí? Eu ouvi, pastor, eu ouvi. De vez em quando a Jane me liga, fala, você está aí? Eu falo, estou aqui, tranquila, eu estou aqui. E depois de pregar tudo isso para você, eu espero, em nome de Jesus, ser eu achado digno de ir com o pastor pela porta do aprisco, ouvir a voz dele e ir com ele. E hoje eu te dou a oportunidade de você se transformar nesse povo dentro de um outro povo. Um povo que é amante do Senhor e que se apegou a Ele com todo o seu amor e com toda a sua paixão e espera ardentemente que Ele chegue logo, não vê a hora. Não é porque você está entregando os pontos aqui e já quebrou e tem o nome sujo e não consegue pagar o plano de saúde e você não tem mais aonde cair morto, se você enterrar vão ter que fazer uma vaquinha se você morrer para te enterrarem, porque você não tem dinheiro nem para morrer. E então você fica, oh Senhor, vem Senhor. Não é nada disso. Vamos ser achados trabalhando, prosperado. Só que, o que nos espera, a conquista que o Senhor tem para nós, a mansão celestial, isso aqui que nós estamos vivendo aqui é esterco. A gente chafurda. E um monte de gente se apegou a isto aqui com amor e não se apegou àquilo lá com amor. Trate de se apaixonar hoje, aí nessa mesa, em nome de Jesus. Declarar, Senhor, a partir de hoje, eu vou arrumar o meu vestido. Vou ficar pronto para o casamento. Apocalipse 19 declara que foi dado à noiva vestir-se de linho branco finíssimo, e que as vestes da noiva são os atos de justiça dos santos. O adorno no vestido da noiva são os atos de justiça dos santos. Então, aí agora na tua mesa você vai declarar, eu daqui para frente vou ser santo e só vou fazer ato de justiça, não sai da minha boca outra coisa, não sai do meu coração outro sentimento, eu vou enfeitar o meu vestido, vou me apresentar ao noivo lindo, puro, de pés, de mãos, de lábios, imaculado, sem ruga nem mácula, é isso que eu vou viver. Porque quando sair o primeiro trem para o céu com a noiva para casar, eu estou nele. Vou comprar meu bilhete para esse trem hoje. Eu espero em nome de Jesus que eu e você, eu espero isso em primeiro lugar de mim. Mas espero em nome de Jesus que eu e você estejamos lá, nesse trem, primeira classe. Porque a noiva de Jesus só anda de primeira classe, viu? E esse trem que sai para o céu é carruagem de fogo, com redemoinho, igual que levou Elias. Carros e cavaleiros e carruagem de fogo. É assim que nós vamos. Não é de metrô para a estação da Sé, pelo amor de Deus. Você tem ainda coragem de dizer que não chafurda? Você não chafurda, você é uma sardinha enlatada. Quero orar. Quero orar por quem viveu uma vida meia boca de crente até aqui. E que hoje quer sair daqui com outro compromisso e firmado em contrato com o Senhor. Porque casamento se faz por contrato. E você assina hoje. Você tem aí uma caneta aí na tua mesa e um papel com pedido de oração. Você escreve aí, eu hoje decido contratar meu casamento com o Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis, e assina. Pode escrever aí.
Põe o teu nome, eu, fulano, decido hoje viver uma vida de pacto, contrato de casamento com o Senhor Jesus Cristo. E eu quero orar por você para que você faça isso não da caneta para fora, não da boca para fora, de coração. Apaixone-se pelo Rei hoje, siga-o e faça conforme o que Ele te instrui, porque esses vão ser tirados daqui antes que Israel seja bombardeado, antes que o Ebola perca completamente o controle e vire uma pandemia, antes que o Yellowstone exploda. Amados, o vulcão, supervulcão em Yellowstone, está derretendo as pistas de asfalto que atravessam ele. Se Yellowstone entra em erupção, 12 estados americanos do centro vão pelos ares. 12 estados inteiros, nas cidades. 12 estados, daqueles grandes, Texas, tudo pelos ares. Nós não vamos ficar aqui esperando isso acontecer, em nome de Jesus. Pai querido, eu coloco o coração dos teus filhos e das tuas filhas nos teus braços agora. Faz eles escreverem as palavras que precisam ser escritas nos papéis, Senhor. Firma contrato com eles. Queremos casar contigo. Queremos a cada dia te amar mais, te seguir mais, nos parecermos mais contigo, sacrificarmos e aborrecermos essa vida em favor daquela que nos espera tão melhor. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, dá convicção aos teus filhos de que se eles ficarem se apegando a essas pequenas coisas desta vida, eles vão perder a eternidade, o melhor da eternidade. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos ser desses que ouvem a tua voz agora. Nós queremos ser dos que estão prontos para quando o Senhor chegar, quando se ouvir o grito. Nós não queremos ficar para trás, Senhor, ser deixados. Não queremos ouvir que o Senhor não nos tem intimidade conosco, não nos conhece. Senhor bendito, firma agora uma aliança nesse papel, recebe a assinatura. Senhor, eu te peço que o Senhor envie o teu anjo para assinar da tua parte, com procuração do rei, para selar e assinar esses papéis, embaixo do nome daqueles que se firmaram contigo. E nos dá, pelo Espírito Santo, condições de nós honrarmos essa aliança, nós te amarmos de todo o coração, e por causa disso, largar coisas desse mundo, para andar atrás do reino e da justiça. E que buscando primeiro o teu reino e a tua justiça, todas as demais coisas nos sejam acrescentadas enquanto nós esperamos o teu regresso. Em nome de Jesus eu oro, Senhor. Amém. Amém.